Retornamos agora com o Mercado de Ação. Lembrando, terça-feira, 22h30, quinta-feira, 23h30, sábado, às 8 da manhã. Se por um acaso você tiver um amigo, algum conhecido, que diz, mas esse canal da NET não passa na minha cidade, assista online, poatv.net. Você assiste online e fica conosco. Coronel Nádia, voltamos. Agora vamos falar um pouquinho. Várias mulheres se candidataram, algumas já candidatas há mais tempo, enfim, mas você atingiu um ponto muito forte principalmente na ala feminina do Estado, que fez com que você fizesse quase 1% dos votos válidos, 0,99, né? 6.909 votos. 6.809 votos. Não é pouca coisa. Isso te elegeu em primeira eleição, te elegeu de saída. Qual é o link que você faz entre a tua proposta, a que parte da tua proposta foi mais aceita pela população que depositou esse voto de confiança? Olha, eu acho, Luiz, que assim, o voto, aquele que votou em mim, foi um voto conceitual. Qual é o conceito que se procurava? Se procurava o conceito de segurança. Então, assim, a farda, todos esses 28 anos de serviço ativo que eu tenho na Brigada Militar, fizeram a diferença. Fizeram porque nós vivemos hoje uma Porto Alegre que está insegura, as pessoas reclamam da falta de segurança, reclamam que não podem sair de casa, que é difícil buscar o filho na escola e as pessoas estão acabando ficando sitiadas dentro de casa. Então, eu acredito assim que a figura de uma pessoa que trabalhou, que trabalha e que vai trabalhar ainda em prol da segurança pública foi um carro-chefe primeiro nessa minha eleição. Fora isso, eu acho que é a questão da mulher também, né? Uma mulher, segurança pública e a cara nova. As eleições às urnas desse ano mostraram bem que teve muita renovação. As pessoas, primeiro, não queriam votar, né? Então, a gente chegava nas ruas e a gente via as pessoas cansadas e não queriam mais votar. Então, primeiro, a gente tinha que fazer todo um convencimento da importância do cidadão, da cidadã, votar e não colocar em branco, não deixar nulo o seu voto, porque dessa forma também ele está escolhendo, está lavando as mãos, né? Tipo, não se omitir do processo, porque, na verdade, ele escolhe. Exatamente. E, assim, aquele que vota nulo ou vota branco, escolhe, e, além disso, o que eu digo? Assim, é uma pessoa que não pode reclamar depois. Isso está ruim, deveria melhorar. Por quê? Porque não se inseriu no processo. Então, havia todo um convencimento meu e da equipe que trabalhou comigo de convencer, sim, as pessoas de votarem, não abrir mão dessa arma mais poderosa que o cidadão e a cidadã têm, que é dizer, eu quero essa pessoa no legislativo ou no executivo municipal, enfim. Depois disso, a gente conversava com as pessoas dizendo assim, se um cirurgião, um médico, não constrói prédios, se um engenheiro não opera ninguém, não faz nenhuma cirurgia, por que segurança pública tem que ser tratada por amadores? Então, nós temos que tratar a segurança pública como uma coisa séria, como uma pessoa que tenha conhecimento de causa, que escute as pessoas e que saiba definir o que aquela comunidade está precisando. Porque Porto Alegre tem várias nuances, né? São várias características diferenciadas. O que serve para a Zona Sul daqui a pouco não é a mesma coisa para a Zona Norte, que não é a mesma coisa do centro. Então, nós temos que entender o que é essa ânsia dessa sociedade, dessas comunidades e ir ao encontro delas fazendo o que nós sabemos fazer de melhor, que é a segurança pública. Nádia, hoje você está, até a diplomação, você está na Brigada Militar ainda, e nós acabamos não falando, mas depois do 19º Batalhão, você foi como diretora de Justiça na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? Isso. Você ficou lá 2 anos. Quase dois anos. Quase né? 2 anos. Cuidando dessa parte toda de proteção da criança e do adolescente ameaçado de morte. Sim. Um olhar totalmente de companheiro ali da fase, a proteção das testemunhas que nós falávamos antes. Você acredita que esse trabalho administrativo, desvinculado das ações de polícia, onde você não tinha uma tropa,
para mandar ali, ou mandar lá, ou mandar para o outro lado, para resolver um conflito, te deu a experiência necessária para poder fazer um trabalho no legislativo, que vai ser um trabalho mais de inteligência, porque tu não tem uma tropa, mas para comandar. Não é executivo, né? Também, Hoje tu trabalha com ideias, irá trabalhar com ideias, conceitos e vontade. Com certeza. Eu acho que todo o trabalho que nós fazemos, todas as atividades que a gente tem, sempre vão colaborando para a tua experiência, né? Tu vai montando um cabedal ali de experiências, de conhecimentos que tu vai usar ao longo da vida, né? Eu sempre digo assim, é importante as pessoas terem em mente que estudar nunca é demais, conhecer coisas novas nunca é demais, que a gente não deve fechar portas e sim abrir, ficar aberto para o novo, entender as coisas como estão acontecendo. Eu digo, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, com certeza, a passagem pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos me deu um conhecimento também para ser utilizado, como eu estava dizendo. Ali na Secretaria, como diretora de Justiça, o que eu cuidava? Da parte de proteção das pessoas, né? Não estava na execução da segurança, mas estava cuidando também para que certos grupos de pessoas ficassem protegidas, acolhidas. Então, todas as experiências vêm agora culminar com essa nova missão que eu tenho, que é junto ao Legislativo Municipal aqui de Porto Alegre. Eu não sei se você pode responder o que eu vou perguntar agora, porque você ainda está na ativa da Brigada Militar. Mas, da mesma forma, você entrou agora para um outro grupo dos políticos eleitos. E a classe política está muito contaminada pelos pecados de alguns grupos. E isso se refletiu sensivelmente quando 1/3 da população, ou um pouco mais, não votou. E isso cria um compromisso de não basta ser correta, terá que parecer muito mais ainda. Como é que tu vê essa situação? Olha, eu digo sempre assim, nós na Brigada Militar sempre trabalhamos com muita legalidade, em cima das leis, do que é certo, do que é errado, não existe um meio termo, né? No Legislativo, eu procurarei da mesma forma trabalhar com muita clareza, com muita objetividade, com muita transparência e com muita legalidade também. Não esperem de mim fisiologismos. A burla não vai existir. Com certeza não, né? E assim, nós viemos aqui para trabalhar para 6.809 pessoas que votaram, que acreditaram nas propostas e confiaram no nome da comandante Nádia. Além dessas pessoas, com certeza, eu sou agora, né, a partir do dia 1º de janeiro, empossada, recebendo, então, a posse de vereadora, vou ser vereadora da cidade de Porto Alegre. Não só dessas pessoas que votaram em mim, mas tantas quantas outras que nem sabiam que eu era candidata ou que não votaram em mim, votaram em outro colega, outro companheiro, enfim. Mas nós temos que ter a certeza de que o vereador, a vereadora que está na Câmara, lá no Legislativo, tem sim a obrigação de trabalhar em prol das comunidades de Porto Alegre, sejam elas mais carentes, sejam elas mais abastadas, mas que nós temos sim que trabalhar para uma Porto Alegre melhor, mais feliz, mais segura, que é a minha bandeira, com certeza. Paixão Cortes disse numa palestra, certa vez, que Porto Alegre não é dos porto-alegrenses, porque ela é a capital de todos os gaúchos. Então, é vitrine, né? É vitrine. Ela é exemplo. É a cidade que tem mais santo-angelenses fora de Santo Ângelo, mais alegretenses fora do Alegrete, mais de qualquer outra cidade, exceto a própria cidade. Você não será vereadora dos porto-alegrenses, e sim da representação do Estado. Olha aí. Isso coloca uma responsabilidade também... Bem maior, né? Maior, porque você tem que legislar, talvez, com realidades diferentes, embora todas elas se traduzam dentro da cidade, né? Em termos de projetos, tu tens já, obviamente, que tem, porque a gente vai construindo vontades e a luta ocorre em cima de projetos. Podemos já abrir alguns projetos que você vai ter uma dedicação mais efetiva?
Olha, eu acho que durante toda a campanha eu demonstrei alguns propósitos. Eu dizia que não eram projetos, porque senão pareciam algumas coisas assim que não ia acontecer. Não tinha promessas. Eu dizia, eu não faço promessas, eu faço propostas, né? Venham comigo e aceitem as propostas. Então, dentro das propostas que nós apresentamos durante a campanha, o que estava? A proteção às mulheres, o acolhimento das mulheres. Então, assim, também o olhar de Porto Alegre para as mulheres vítimas. Hoje nós vemos só que a Patrulha Maria da Penha, a Brigada Militar, a Polícia Civil, ou seja, órgãos e instituições do Estado trabalhando na execução da proteção dessas mulheres. Uma das metas é que também as guardas municipais possam ser qualificadas, possam ser instruídas também para ter esse olhar da segurança para com a mulher. Outra coisa que eu dizia, Porto Alegre, enquanto capital, assim como acontece em várias cidades do interior, tem que tomar para si a parte que lhe cabe na segurança. Segurança pública, está descrito na nossa Constituição, é um dever do Estado. Mas, erroneamente, muitas pessoas leem esse Estado como Estado do Rio Grande do Sul. Como Estado político. Como Estado político. Na verdade, esse Estado a que se refere a Constituição é o Estado União, é o Estado Rio Grande do Sul, é o Estado Porto Alegre também, assim como todos os outros municípios, seja Ivoti, Caxias, Bagé, Santo Ângelo, Cidreira. Todos os municípios têm que trazer para si a parte que lhes cabe enquanto executivo na segurança pública. Isso é uma das metas. Enquanto vereadora, tenho certeza que eu vou exigir que o município de Porto Alegre trabalhe nessas questões. Aonde, Luiz? Que eles vão perguntar, mas como? Se é a Brigada Militar que trabalha? Não, a Guarda Municipal tem um papel diferenciado ali também para com a situação da vida das pessoas. A IPTC que trabalha com o trânsito tem que ter um olhar de segurança no trânsito. As pessoas que trabalham nos órgãos executivos municipais também tem que ter esse olhar, a saúde tem que ter esse olhar daquela mulher que chega com o braço quebrado, mas será que não é uma violência doméstica? Segurança pública se faz com criança na escola, se faz com iluminação, se faz com calçamento, se faz com uma cidade onde a gente possa andar livremente e com tranquilidade. Cercamento eletrônico, com certeza. Então, propostas, projetos, temos bastantes e vamos fazer trabalhar. Qual é o tamanho da equipe que um vereador tem? Um vereador tem dois tipos de equipe A ou B, né? A minha equipe, a equipe A é um chefe de gabinete mais 5, ou a equipe B, um chefe de gabinete mais 8. Vou ficar na equipe A. Então, qualidade, não quantidade. Técnicos. O gabinete ele tem uma verba que ele distribui conforme a quantidade de assessores, mas aquele é um valor único? Como é que funciona isso? Eu não sei te dizer isso. Sabe que isso as pessoas me perguntam? Eu estive já na Câmara de Vereadores com a seguinte pergunta. Eu quero o regimento dessa casa legislativa. Eu quero saber qual é a estrutura, o organizacional dessa casa. Eu quero os regimentos, eu quero as portarias. E o pessoal me dizia, mas vereadora, aqui o pessoal vem perguntar qual é o cargo, qual é não sei o quê. Não, eu tenho interesse de como funciona a Câmara. Eu quero saber. Isso pouco interessa para nós agora. A equipe que vem trabalhar comigo não está perguntando encargos, valores, bem pelo contrário, está perguntando aonde eu posso ajudar Porto Alegre a melhorar. Sabe que o nosso cenário, o fotógrafo da Câmara de Vereadores, o Elson Sempé Pedroso, um excelente fotógrafo e professor da PUC, é o autor das fotos que ilustram o nosso cenário. É um excepcional fotógrafo, serás fotografada por ele. Olha, lá. É bonito assim também. Ele traduz uma situação, o delegado Jardim esteve aqui comentando, por que não limpou o pichado? Não, porque ele era assim. Uhum. Esse aqui é a nossa realidade. Coronel Nádia, nós temos 30 segundos para a tua mensagem final. Minha mensagem final é de agradecimento, né? Agradecimento a Deus por eu ter tido essa oportunidade de concorrer, agradecimento aos eleitores, 6.809 pessoas que acordaram no dia 2 de outubro e pensaram na Comandante Nádia no 1590, agradecer imensamente por terem colocado o seu voto no nosso nome, acreditando nas nossas propostas, nossos projetos e dizer que sim, nós vamos fazer a diferença e queremos mudar. Muito obrigada. Obrigado, agradeço a audiência.